Programa Pisa Mais, diretamente do Hard Rock Café Curitiba, Connect 2025, terceira edição. Ao meu lado esquerdo, Ramon Ferreira, treinador e triatleta e meu parceiro de programa Pisa Mais. Ao meu lado direito, CEO da Tix Sports, Daniel Krutman. Daniel, como é que um evento como esse, como o Connect 2025, ajuda a fortalecer o mercado do running aqui no Brasil? Boa. Primeiro, muito obrigado por me chamar para essa conversa. Estamos aqui no rooftop do Hard Rock Café Curitiba. Falei um monte de palavra em inglês, para vocês verem que eu tô com o CCAA em dia, Wizard e ASIG. Então, obrigado mesmo pela conversa, pelo papo. Esse evento, ele é um marco para os organizadores, né? Porque ele tira a gente da rotina do que a gente está acostumado a viver e a pensar, e coloca novas formas, novas perspectivas e novas ideias na nossa cabeça. Então a gente sempre sai diferente. Todos os eventos com organizadores desse nosso segmento, eu saio uma nova pessoa do outro lado, assim, cara, impressionante. Esse aqui não vai ser diferente, tenho certeza. Tá só começando, já foi um show de informações. É muito impactante estar aqui. Eu acho que a gente se define como antes e depois desses momentos. E esse evento é isso. Ramon. Dani, você que é o CEO da maior plataforma de inscrições e vê que esse número de eventos só tende a crescer, você viaja direto procurando e entendendo as tendências. Acho que a palestra mais esperada é a tua, onde você traz as tendências, você fala o tempo todo, né? A corrida não é um hype, que ela chegou para ficar. Então conta mais para essa galera aí, o que a corrida tá trazendo de novo para nós e o que a gente pode esperar de novo na corrida. Bom, acho que a gente trouxe um montão de coisa, né? E tem algumas notícias muito interessantes e todas elas dão conta do crescimento da corrida. Acho que a notícia mais legal é essa, assim, que a gente entrou numa constante de crescimento de vários anos consecutivos e a perspectiva é que continue assim, tanto no número de participantes quanto no número de pessoas fazendo os eventos. Se inscrevendo nos eventos, participando, se conectando, participando das crews, né, que agora é uma nova onda, né, esses grupos de corrida com milhares de pessoas que se reúnem de forma despretensiosa, e isso é um grande imã, especialmente para novas gerações. A gente acabou de lançar uma pesquisa sobre geração Z, bem legal, bem importante também, com o que molda o comportamento de cada uma das gerações. A gente dividiu em Baby Boomers, XYZ. XY, na verdade, Y seriam os Millennials, né? Então, acho que tem essa troca, essa renovação constante de público e que fica muito legal de observar. E se a gente cruza com os números, a gente consegue ver um crescimento muito forte também no número de inscritos. E aí, também, isso traz muitos negócios novos, todo esse ecossistema, né? Ou melhor dizendo, até todos esses satélites que tem em volta de um esporte tão grande como a corrida, com 14 milhões de pessoas praticando, e outros esportes análogos também, né? A gente fala muito de natação, a gente fala muito de bike, muito de triatlon, todos esses satélites, tudo isso que começa a circundar a corrida começa a prosperar. E a notícia é muito boa, né? Com Maratona de Londres, como eu falei na palestra, fazendo 1,1 milhão de inscrições para o sorteio. É um número ridículo, espetacular. Imagina ter mais de 1 milhão de pessoas querendo ir ao seu evento, pagar para correr uma maratona. Não tem outra distância. No Brasil tem alguma competição que está nesse patamar? Não tem. Até porque nós não temos nenhuma major, né? A Maratona de Londres é uma major. Isso, por si só, já garante uma visibilidade gigantesca no mundo inteiro. Mas nós temos eventos muito bem posicionados. E eu vou citar dois. Primeiro, a Maratona do Rio, que é um festival, né? Ela não é uma maratona pura. Ela tem várias distâncias num feriado, sempre em Corpus Christi, que esse ano vai botar 60 mil pessoas para correr. E a São Silvestre, que esse ano já anunciou que vem com 50 mil pessoas, sendo que ano passado fez 37,5, a edição de número 100 da São Silvestre.
que é um marco muito interessante, muito importante para todos nós que vivemos de corrida, que respiramos o esporte. Daniel, o que que você, analisando as provas no Brasil, o que que você acha que falta para ter esse boom aqui no Brasil? 1,1 milhão de pessoas querendo se inscrever. O que que falta? Falta espaço, falta as próprias prefeituras, estados abraçarem mais a causa para ter um acesso de mais pessoas? O que que faltaria? Aí eu já devo dizer que falta um monte de coisa. Não tem uma fórmula só. Nossas corridas, elas são regionais, elas não são globalizadas. As pessoas, para começar, têm medo de vir para o Brasil passear. Não é nem só que elas têm medo de vir para o Brasil correr, né? Então tem um problema que começa na segurança pública, né? Ninguém tem medo de ir para Londres, porque você sabe que você pode ficar com o celular na rua 3 da manhã que nada vai acontecer. Então, assim, é uma base muito diferente para a gente cravar um diagnóstico. Mas tem outras coisas, que é ter uma pegada mais global dos nossos eventos, ter mais gente correndo grandes distâncias. A gente ainda está muito nas distâncias de entrada, se a gente comparar com outros países em termos de percentual. E claro, assim, o apoio público é um ponto muito crucial nesse caso, porque destrava também o apoio da população. E que isso que é o grande mágico nas majors, né? É você, por exemplo, sair na rua em Chicago e tem 500 mil pessoas na rua assistindo a prova. Tive essa oportunidade de ir a Chicago ver a Maratona de Chicago e no domingo de manhã, um puta de um frio, não sei se pode falar palavrão no Pisa Mais, mas já falei, 500 mil pessoas com suas caixinhas de chá, café, chocolate quente, placa, gritando, torcendo, na largada, na chegada, no meio, muito voluntário. Então, é essa coisa da sociedade abraçar. Aqui, por quem não corre ou por quem nunca correu, tem uma pecha de, às vezes, até que a gente enxerga que a corrida atrapalha a mobilidade urbana. Então, porra, sai com esse trânsito para lá, né? Fecha a rua. Então, tem lugares na sociedade onde o debate é que isso é um saco, na verdade. Que isso não é uma coisa boa para o mundo. Então, falta esse passo civilizatório que é muito complexo. Daniel, como organizador de evento, como é que você vê essa questão, essa polêmica das inscrições que acabam em horas em algumas competições, como a Maratona do Rio de Janeiro? Isso afasta o novo corredor, a pessoa que está entrando no mundo do running, ou, na sua opinião, isso não altera em nada? Primeiro que eu não sou organizador de evento, sou inscrição, mas ao mesmo tempo estou o tempo inteiro com organizador de evento, então me sinto como você não errou tanto, não. Exato. Diga-me com quem andas que te direi quem és. É uma dor, né? É uma dor para os dois lados. Não pense que o organizador está feliz com essa situação. Mas, em alguns eventos, a oferta ela é menor do que a demanda. Não tem espaço físico na Maratona do Rio. Não tem como planejar um evento para mais gente. Ou seja, ou se tem, isso acontece ano após ano, né? Eu entendo que é uma experiência muito frustrante para o corredor. Muitas vezes ficar esperando na fila e nem conseguir comprar. É duro, mas faz parte de uma adaptação do mercado que a gente está passando agora. E todo mundo vai ter que sofrer. Esse sofrimento não está só de um lado. O barulho também que é feito nas redes sociais, por exemplo, é muito incômodo para as marcas dos organizadores. Ninguém está satisfeito. A Maratona de Londres, por exemplo, colocou 1,1 milhão de pessoas e vai sortear 50 mil vagas. Ou até menos, porque tem aquelas regras, né? Tem partes vendidas para agência de turismo, tem aquelas regras de quem correu mais de X anos. Eu não sei de cabeça como é que é a Maratona de Londres. Mas talvez seja esse o passo, né? É isso que a gente quer ou a gente prefere ficar esperando na fila? Quando tem mais demanda que oferta, o mercado
ele naturalmente vai tentando encontrar soluções que nem sempre são as melhores de usabilidade, nem sempre são as mais agradáveis para quem está na ponta, e é muito na tentativa e erro. Então não digo que tem certo e nem errado, eu digo que a gente está passando por um período de adaptação no setor. Daniel, você que quando traz esses números, esses dados, pesquisa, vai a fundo, você está provocando o organizador. Você consegue atingir e fazer com que ele melhore e ajude você no enriquecimento para as provas? Eu espero que sim, né? Essa talvez seja a minha grande missão. Minha não, da minha empresa, de todo mundo que trabalha no Ticket Sports, da nossa empresa. Nós sempre tratamos a base de conhecimento como algo quase que público. Nós não seguramos informação. Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não acredita que crescer significa tomar o espaço de mercado de outros. Isso no caso dos organizadores. A gente pode ajudar eles a pensar como aumenta o bolo. Não é ter uma fatia maior do bolo, mas assim como deixar esse bolo maior e aí, por consequência, todas as fatias vão ficando maiores. O que a gente quer passar de conhecimento é para ter um mercado mais saudável e profissa. Profissionalização é uma dor para a gente, é uma demanda do nosso segmento. Até porque muitos dos organizadores entram como apaixonados e não como profissionais preparados dentro dessas empresas que resolveram empreender. Muito sim. E o outro ponto pelo qual a gente está o tempo inteiro distribuindo informação é porque a gente acredita que esse é o melhor jeito da gente se manter sempre com a necessidade de aprender. Então, a informação ela dá uma falsa sensação de poder. Quando você abre mão dela, você parte para uma posição de aprendiz, como algo constante. Então nós somos uma empresa que faz muita pesquisa, que devolve os dados, que entrega muito para o mercado, e não é só porque a gente é legal, é porque a gente entende que isso, de maneira cultural, força os profissionais da empresa e a empresa como marca a estar sempre aprendendo. Porque se a gente tem a informação e não tem mais depois, a gente precisa de uma nova para sempre conseguir se manter aprendendo. É um hack. Assunto polêmico agora aqui no programa Pisa Mais no Hard Rock. Bet Nacional no seu patrocínio a Maratona do Rio, Daniel. Você é a favor? Você é contra a entrada das casas de apostas nos eventos de corrida e de triatlo? Eu tendo a ser mais contra do que a favor. Pessoalmente, me incomoda muito como as bets têm colocado os tentáculos em todos os espaços do esporte. E eu acho que, de certa forma, as bets sequestram o futebol e agora entraram de uma maneira muito, vamos dizer, muito discreta ainda, mas entraram no maior evento de corrida do Brasil, que é a Maratona do Rio. Eu, pessoalmente, me incomodo com esse fato, assim, do tipo, até que ponto o setor não vai ficar, de certa forma, até acomodado com esse dinheiro e passa a não precisar de outros setores da sociedade, de outros setores, de outros mercados que poderiam ser muito bem patrocinadores, que poderiam ser muito bem apoiadores. Por outro lado, eu não faço juízo de valor, né? Eu entendo que os dinheiros são altos. Se a gente olhar, por exemplo, futebol, 19 entre os 20 clubes da primeira divisão tem na camisa estampada uma bet como principal patrocinador. E num mercado que precisa de dinheiro, né? As corridas precisam de dinheiro. Então, assim, em tese eu sou contra, mas talvez se fosse o meu na reta, eu não sei o que eu faria, né? Então é muito fácil falar, mas na hora do vamos ver, tomar a decisão é um momento muito mais complexo e que eu prefiro não julgar. E o que você daria de dica, Daniel, para as novas empresas? A gente vê ano após ano novas empresas organizadoras de corrida entrando no mercado.
o que você daria de dica para eles? Porque todo mundo faz aquela conta, né? Aquela conta linda. X atletas vezes X reais de inscrição, caraca, é muita grana. O cara tá lucrando muito. É por esse caminho que se faz a conta. Eu vou começar a organizar um evento. É assim que eu tenho que pensar? Eu acho que nos últimos tempos a gente criou muitos espaços de conversa dentro desse mercado. E eu começaria conversando com quem já faz há muito tempo isso. Essa conta de padaria que eu chamei na palestra, que eu sempre falo dela, e que muitos organizadores usam essa expressão, ela é um pouco perigosa, ela é traiçoeira. Porque no fim do dia, um evento o que você vê do evento é a ponta do iceberg. A quantidade de problemas e de alternativas que você tem, o tamanho da planilha, o tamanho da bucha que é resolver um evento esportivo que você precisa, por exemplo, prestar socorro médico quase imediato para alguém que passa mal, ou então ter hidratação correta nos lugares certos, orquestrar com o poder público o fechamento de ruas. Tem assim, fatos dentro de um evento como esse que beiram assim a especialização total, né? Então eu começaria pesquisando, começaria conversando, eu começaria investigando se é isso que eu quero como lifestyle e se eu não estou em uma das duas pontas que a gente não gosta. A ponta do puramente apaixonado e a ponta do puramente ligado em dinheiro, né? São duas pontas que não são legais, né? Nem o caça-níquel, nem o cara que vê nisso uma oportunidade financeira, e nem a outra ponta, que é o cara que vê nisso simplesmente a paixão da vida dele. Não funciona assim. Tem que ser o meio. Você tem que amar? Claro que tem. Né? Para levantar 3 da manhã num domingo e botar um pórtico de pé e calcular uma cronometragem. Mas também você tem que se profissionalizar. Você tem que estar ciente de que vem problema pela frente. Para você não entrar numa estatística que é gigantesca das empresas que morrem todo ano porque simplesmente subestimam esse setor. Se me permitem, Ramon e Daniel, para a gente fechar, o que o público pode esperar do TS Summit 2025? Criação e criatividade são os temas principais, é isso mesmo? Obrigado por falar do TS Summit. O TS Summit acontece 2 e 3 de setembro em São Paulo. As inscrições já estão abertas. Vocês são meus convidados, por favor. É um evento de alto nível para a gente falar sobre o setor, muito parecido com esse em termos de agenda, de pauta. E a gente vai falar sobre o que se passa na cabeça de alguém que vê uma rua sem nada, às vezes com carros, que vê uma montanha, que olha para o mar, ou mesmo que vê uma estrada e fala, pô, aqui daria um excelente evento de corrida, de bike, de triatlon, de natação. Como funciona esse clique? Qual é a inspiração? De onde vem a motivação e a criatividade para criar do zero uma experiência humana tão profunda que é o que representa um evento esportivo, assim. Então, a gente quer explorar esse lado e estimular também profissionalismo, especialização e que os organizadores cultivem a própria marca e a própria visão de mundo. Bem, Ramon. Galera, vocês viram o peso que tá o evento aqui no Connect 2025, hein? Obrigado, Daniel Kutchman, pela entrevista aqui pro Pisa Mais. Então, galera, fiquem ligados que tem muito mais. Hoje ainda tem várias palestras acontecendo. Amanhã, tudo de novo, tem o dia inteiro. E a gente vai estar aqui fazendo a cobertura e prontinho para lançar para vocês aí. Então, fiquem ligados no Pisa Mais, que a gente tá no ar o tempo todo. Exatamente. Quarta-feira, 6h30, tem programa Pisa Mais ao vivo e a nossa cobertura segue aqui no Hard Rock Café. Daniel, muito obrigado. Seu Instagram para o pessoal seguir. Bora lá, @ticket.sports e o meu pessoal, @dkrut, DKRUT. Eu compartilho menos que o Ticket Sports, mas sigam lá que vai ser legal ter todo mundo nessa rede do bem aí fazendo esporte acontecer. Muito bem, edição especial do programa Pisa Mais fica por aqui. Amanhã tem mais. Um abraço a todos.